Assim como você, a minha rotina é muito corrida. Trabalho, filhos e demandas que as 24 horas do dia não são capazes de cumprir. Em meados de 2023, eu comecei a implementar o uso da inteligência artificial na minha rotina e principalmente na minha rotina de trabalho. Eu sou Camila Valentini, fundadora do Prof com IA. A minha história com a inteligência artificial, ela começa a partir de falas do meu marido, que é muito antenado na tecnologia, acompanha muitos processos tecnológicos, e ele vinha me dizendo com muita frequência: Camila, acho que tu tinha que estudar sobre A. Camila, começa a usar a inteligência artificial dentro das tuas proposições pedagógicas e profissionais. E quando eu fui fazer a escrita dos meus últimos pareceres do ano de 2023, eu pedi auxílio para o ChatGPT, a primeira ferramenta de IA que eu conheci. Lá eu fui descobrindo diferentes possibilidades para fazer essa escrita, e eu confesso que inicialmente eu me senti uma impostora, mas à medida que eu fui usando, eu fui entendendo que aquilo ali era criação minha, né? Que não era uma cópia, não era uma cópia da internet, e que era de fato a tecnologia me ajudando na escrita que partia de mim. No ano seguinte, eu já iniciei o ano fazendo detalhamento das possibilidades e das proposições que eu gostaria de realizar durante o ano com a minha turma. Eu adicionei o plano de estudos da minha escola, pedi um auxílio para fazer a divisão desse plano nos trimestres com os quais nós trabalhamos. E a partir disso eu fui vendo diferentes possibilidades para não só organizar o meu fazer docente, mas também potencializar a minha criatividade na organização e construção das atividades para os meus alunos. E isso me deixava cada dia mais feliz, porque eu, como uma pessoa muito intensa, uma hiperativa diagnosticada, medicada, mas que tem a cabeça com 1000 ideias, eu consegui usar a ferramenta especificamente naquele momento do chat GPT para organizar esses lugares, tanto de construção, de elaboração de propostas, como de desenvolvimento. Então, não só eu estava usando para organizar estruturas, mas também para qualificar as minhas ideias e trazer mais possibilidades. Isso mudou a minha forma de dar aula. Hoje, conectada à base comum curricular e ao plano de estudos da escola em que eu atuo, eu consigo pensar diferentes estratégias para trabalhar a habilidade necessária, o conteúdo necessário, deixando para trás apenas aquelas atividades recorrentes ou atividades que até então eu tinha conhecimento. E aí eu fui entendendo que quanto mais a ferramenta me conhece, mais ela consegue desenvolver dentro daquilo que eu preciso das minhas necessidades. Eu consegui organizar as minhas tarefas, as minhas demandas enquanto professor e também alinhar aquelas atividades que por vezes davam mais tempo, mais trabalho, de uma forma muito mais rápida. E com isso eu ganhei mais tempo. E mais tempo em sala de aula significa o quê? Mais tempo com os alunos, mais tempo para o que realmente importa. Aos poucos, eu fui compartilhando isso com as minhas colegas, fui compartilhando com as minhas amigas, e eu comecei a perceber de que eu estava vendo coisas e, através dessa prática, vendo possibilidades que até então eram desconhecidas. E foi por isso que eu decidi que eu precisava compartilhar esse conhecimento, que eu precisava organizar uma forma de levar isso para mais professores, de facilitar os processos docentes, para que a prática pedagógica seja mais leve, para que as propostas docentes sejam mais criativas e que todos que estejam envolvidos na sala de aula possam usufruir dos benefícios que essa tecnologia nos traz. A partir disso, eu criei um ecossistema onde os professores têm diferentes caminhos para aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, para se qualificar e, principalmente, para organizar de forma mais positiva a sua rotina. E eu não trago isso de forma técnica, muito menos genérica. Eu trago a partir da minha experiência. Por isso que eu estou aqui contando um pouquinho da minha história para te entender que atrás desse perfil, desse ecossistema, tem uma professora apaixonada pela educação e que quer sim fazer com que esse conhecimento, com que essa facilidade que as ferramentas de IA trouxeram para minha vida, cheguem até você. Eu estou muito feliz de te ter por aqui. Segue esse perfil e fica por aqui, porque além de dicas muito legais, eu vou trazer materiais que eu tenho certeza que vão auxiliar nesse teu ano de 2026. Professores, gestores, escolas, sejam muito bem-vindos.